Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a análise AC, filtro passa alto com indutor e resistência. Já mostrei em outros tutoriais a análise dos filtros passa alto e passa baixo com capacitor e resistência. Hoje vou mostrar o filtro passa alto no circuito com indutor e resistência. Será que vai ser muito diferente? Será que a equação da frequência de corte será a mesma? Vamos ver agora. O circuito é mostrado na figura. A tensão AC de entrada é VI. Pergunta é, qual o comportamento da tensão de saída quando a frequência da fonte de entrada variar? Primeiro de tudo, vou determinar a tensão de saída em função da tensão de entrada. Passando tudo para o plano das impedâncias, é claro. A reatância indutiva é 2πfL, a resistência não muda nada. Vou colocar no diagrama. A impedância fica mais JXL. Como fazer para determinar a tensão de saída VO? Isso mesmo, usar o velho e bom divisor de tensão. No numerador vai ficar a impedância sobre a qual estou calculando a tensão. Nesse caso é a impedância do indutor. No denominador vai ficar a soma das impedâncias. Simples assim. Para analisar o comportamento do circuito com respeito à tensão, essa equação é suficiente. Vou analisar o circuito para 3 pontos. Para frequências muito baixas, tendendo a 0 Hz. Para a frequência de corte, que é quando a reatância indutiva é igual ao valor da resistência. Para frequências muito altas, tendendo ao infinito. Vou começar analisando em baixas frequências, com a frequência tendendo a 0. Nesse caso, a reatância 2πfL tende a 0 ou a um valor muito baixo. Isso implica que a reatância indutiva é muito, mas muito menor do que a resistência. Então, no denominador do divisor de tensão, podemos desconsiderar XL, que é muito menor do que a resistência. O denominador fica simplesmente igual a R. A divisão tende a 0, já que no numerador o valor da reatância indutiva tende a 0. Então, a tensão de saída tende a 0. O ângulo de defasagem vai tender a 90 graus quando a frequência tender a 0. Só tem o indutor no numerador. Vou colocar lá no cantinho para desenhar os gráficos depois. Em baixas frequências, a tensão de saída tende a 0, não passa nada, e o ângulo de defasagem é 90 graus. Agora vou analisar na frequência de corte. Você lembra a relação da resistência e da reatância no circuito RC? Aqui no circuito RL acontece a mesma coisa. Na frequência de corte, o valor da resistência é igual ao valor da reatância indutiva. Nos tutoriais passados, eu só mostrei a equação prontinha. Nesse tutorial, eu vou deduzir a equação da frequência de corte. Um bônus para quem vem acompanhando essa série. Mas já vou avisando, é muito fácil. Escrevendo a reatância indutiva igual à resistência, isolando a frequência de corte, voilá! Essa é a equação que define a frequência de corte desse circuito. Muito fácil, não é mesmo? Esse mesmo raciocínio você pode fazer para encontrar a frequência de corte dos circuitos RC. Agora vou determinar a tensão de saída. Como o valor da resistência é o mesmo valor da reatância, vou chamar simplesmente de Z. Substituindo na equação do divisor, determinando o módulo, no numerador é simplesmente Z. No denominador é a raiz da soma da resistência e da reatância ao quadrado. A hipotenusa do triângulo, lembra? No denominador, o ângulo será 45 graus, os dois catetos são iguais. O ângulo do numerador é mais 90 graus, o indutor é mais J. No denominador é possível somar as impedâncias ao quadrado, fica 2E ao quadrado. Vou continuar daqui para deixar a tela mais limpa. A impedância ao quadrado pode ser simplificada eliminando a raiz, fica só Z. Agora é a impedância do numerador e do denominador que podem ser simplificadas. Já coloquei a operação dos ângulos. A defasagem será igual ao ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Simplificando as impedâncias Z, fazendo a subtração dos ângulos, pronto, esse é o resultado. A tensão de saída VO é igual a 1 sobre a raiz de 2 da tensão de entrada VI. E o ângulo é simplesmente mais 45 graus. O famoso 0,7 da tensão de entrada VI. Você já viu isso antes aqui nesse canal amalucado? Então não esqueça, na frequência de corte a tensão de saída é 0,7 da tensão de entrada. Vou colocar lá no cantinho para desenhar os gráficos depois. Na frequência de corte, a tensão de saída é 0,7 da tensão de entrada e a defasagem é 45 graus. Agora, análise para altas frequências. Nesse caso, a frequência tende ao infinito.
A reatância indutiva tende a um valor muito, mas muito alto mesmo, tendendo ao infinito, mas ainda vai ter um indutor no circuito. Ele não some dali. Lembre-se disso. Agora é a reatância indutiva que é muito maior do que a resistência. Voltando à equação do divisor, mas agora no denominador eu sei que XL é muito maior do que R. Então eu vou desconsiderar a resistência, simples assim. Agora no denominador só fica mais JXL. A divisão fica muito simples. A divisão fica igual a 1. Divisão de dois valores iguais, altos mais iguais. Então a saída vai ser igual à tensão de entrada, a máxima possível. Quanto ao ângulo, depois das simplificações das impedâncias indutivas, só sobrou a resistência, que todo mundo sabe, o ângulo é zero. Vou colocar lá no cantinho para plotar o gráfico. A tensão de saída é igual à tensão de entrada. Em altas frequências passa tudo. Agora vamos à última etapa, plotar o gráfico. Muito simples. Para a frequência abaixo da frequência de corte, tendendo a zero, a tensão de saída tende a zero, não passa nada. Quanto à defasagem, abaixo da frequência de corte, o ângulo parte de mais 90 graus. Na frequência de corte, a tensão de saída, você já sabe, é igual ao famoso 0,7 da tensão de entrada. A tensão de entrada sobre raiz de 2. Quanto à defasagem, o ângulo é 45 graus. A resistência é igual à impedância indutiva. Na frequência acima da frequência de corte, tendendo ao infinito, a tensão de saída tende ao valor máximo, a tensão de entrada VI. Acima da frequência de corte passa tudo. Esse é um filtro, passa alto. Quanto ao ângulo de fase, tende a 0 grau. Muito simples. Viu? Plotar o gráfico é a parte mais simples da análise e mostra de forma clara que esse circuito é um filtro passa alto. Você viu nesse tutorial a análise de um filtro passa alto usando resistência e indutor. Nos próximos tutoriais sobre esse tema, vou mostrar o filtro passa baixo com RL e vou montar para ver se funciona mesmo. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!